Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Também. Estamos aqui em São Paulo para mais, uma onda de gravações por aqui, para trazer muito conteúdo para vocês. Então, você que está aí nos assistindo, já se inscreve no canal, já deixou seu joinha? Já deixou seu comentário? Já curtiu? Já compartilhou? Pessoal, não é conversa xarope de youtuber. Não, tá bom, é xarope. Mas é porque isso é muito importante pra gente. Quanto mais vocês participarem aqui do canal, mais o YouTube, mais todas as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias. Todo o propósito do Autospod é que aqui seja uma fonte segura de informações, sabe? Além de ser, uma rede de apoio para as famílias que chegarem, para os profissionais que estejam chegando, estudantes que estejam chegando, né? Porque na internet, nas redes sociais, a gente se depara com muito conteúdo. Agora, difícil mesmo é a gente separar o joio do trigo. O que é bom, o que é ruim. Eu, como mãe, né, já caí muita cilada, né? Então, aqui é para ser um espaço seguro de ciência, um espaço para a gente falar com profissionais realmente qualificados. De repente, você que está aí desse lado, às vezes você está no norte do país, no interior de uma cidadela, sem nenhum profissional capacitado. Mas aí aqui você vai ter chance de ouvir os melhores. E isso vai clarear, vai te dar esclarecimento, conscientização, vai te dar informação e vai te dar um norte, né? Um primeiro passo, pro caminho todo, por toda essa jornada que você vai ter. Então, quanto mais vocês participarem aqui do canal, mais o YouTube vai entregar esse assunto. Então, por isso que eu preciso tanto que vocês deixem mesmo joinha. Eu conto muito com essa ajuda de vocês. Para quem quiser e puder também se tornar membro do canal, por R$ 7,99 também é uma forma de apoiar a nossa produção de conteúdo, para a gente continuar viajando por aí, trazendo pessoas novas, tá bom? E falando também em apoio, eu quero agradecer aqui o IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto de Capacitação para Pais e Profissionais sobre Autismo e demais neurodiversidades. Tem aí desde pós-graduação a cursos mais pontuais, cursos para profissionais e cursos livres também, que você como mãe, pai, avó, cuidador, assistente de sala, pode fazer, né? Inclusive, recentemente lançaram um curso de AT, de assistente terapêutico, que está aí, excelente, excelente. Então, dá uma olhadinha na plataforma. E é isso. Durante o nosso bate-papo aqui, vai ficar passando o QR Code do IEPSIS para vocês acessarem. Não deixem de conferir, né? Dá uma olhada para ver a carga horária do curso, se cabe no seu bolso, se cabe na sua rotina. Muitas vezes as mães vêm assim, qual o melhor curso para eu fazer? Eu digo, que fase que você tá? Depende. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, sabe, gente? E não dá. Fato é que a gente vai ter uma jornada aí com o autismo, com a neurodiversidade aí pela nossa vida. Então, é uma capacitação contínua que a gente vai ter que buscar. Então, calma, desacelera, respira fundo, vê o que cabe no seu bolso, na sua rotina, no seu espaço, na sua cabeça, né? Às vezes você não está conseguindo nem lavar o cabelo no banho, minha querida. Você não está conseguindo nem dormir direito, né? Mas dá uma olhadinha, porque lá tem uma gama muito grande de cursos com profissionais excelentes, excelentes, tá bom? E para finalizar, uma diquinha para você que é aqui de São Paulo. Se você também quiser ter um podcast, se você tem um canal e também quer produzir conteúdo, se você tem suas redes sociais, mas não tem câmera, não tem luz, não tem microfone, o Podcast Express, esse espaço aqui que eu estou gravando, vai ficar aqui o contato para vocês também terem mais informações, tá bom? Então vamos ao nosso bate-papo de hoje, minha gente, sem mais enrolações. Como, né,
como confeccionar um plano de intervenção comportamental. Tem gente que fala PEI, tem gente que fala PIC, né? Não importa. O plano de intervenção aí da sua criança, efetivo. O que precisa ter? O que é essencial? O que não pode faltar? Por onde começar? Né? Gente, tudo isso tem procedimento. E mais do que procedimento, raciocínio clínico. É o que eu vejo que mais tem faltado. As pessoas estão colecionando certificados, colecionando diplomas, sabe? E tá faltando chão de fábrica. Tá faltando ali o dia a dia. Não, olha, o tanto de profissionais que eu converso, não só aqui no Autospod, mas no meu dia a dia, em congressos, nos bastidores, que parece que tá no metaverso. Eu fico assim, não, pera. Essa pessoa, ela tá falando da mesma realidade que eu, porque a pessoa tem tudo da teoria. Tudo da teoria. Ela sabe todas as escalas avaliativas. Ela não sabe nem o porquê da aplicação daquela escala. O porquê daquela parte daquela escala. No porquê que vai aplicar, qual que é o objetivo. Ela só faz, ela só reproduz, né? Então, para conversar comigo, eu tenho aqui ela, que é psicóloga, analista do comportamento também. Recentemente conversei com o marido dela, Rafael Silva, e aí falei para ela, Rafa, fala com a sua esposa, vê se ela também não vem aqui conversar comigo. Os dois são muito reconhecidos no meio, muito respeitados por toda a carreira que tem tido e mais. Mais só do que certificados e carreiras, né, e diplomas, mas por esse papel de acolhimento, de envolvimento, de transparência, né, de atuação com as famílias. Então recebam com muito carinho Natália Félix. Uma salva de palmas para a Nath. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Mirela. Extremamente importante e especial para mim conseguir trazer esse conteúdo aqui para discutir com vocês. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. E isso aí é um problema muito recorrente, não é, Nath? Com certeza, Você né? deve pegar muitos casos que é assim, ó, tá dando errado e vai para você, né? Sim. Com certeza chegam casos, né, de muitos anos de intervenção que a gente olha para a criança e se pergunta o que foi feito até aquele momento, né? Então, o que eu sempre digo é que o analista do comportamento, ele precisa olhar para aquela criança, para aquele indivíduo com autismo, não só para suas dificuldades, né, mas também para suas potencialidades. E como que a gente faz todo esse processo até chegar num plano de intervenção comportamental eficaz, né? O primeiro passo é conversar com aquela família, é compreender o porquê que ela buscou aquele analista do comportamento, qual que é a razão. Foi uma recomendação médica ou até mesmo por iniciativa própria, o que ela busca naquele momento, qual que é o serviço que ela espera. Isso é muito importante e fundamental, Mirela. Então, depois, né, de a gente entender esse passo muito importante, é o analista do comportamento fazer uma boa anamnese, né, bem detalhada, compreender ali qual que são as dificuldades daquele caso, quais são os especialistas que estão envolvidos com aquele indivíduo, né, que trabalham com ele, qual é a carga horária atual de intervenção, quais foram as intervenções feitas até o momento, né? Isso é fundamental, tá? Principalmente para compreender um pouco sobre o repertório, né? Onde aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto com TEA está naquele momento, né? Então, nessa anamnese, a gente consegue levantar informações sobre a comunicação, se aquele indivíduo ele fala, se ele usa algum recurso de comunicação alternativa, ou se ele ainda não consegue se comunicar, tá? Além disso, é muito importante compreender o repertório comportamental, social, né? Se aquela criança com autismo, ela consegue estar em um ambiente com outras crianças e ter um aproveitamento, ela se comunica com os colegas, ela fica em sala de aula, ela frequenta a escola, né? Como que é o comportamento dela diante de outras crianças, tanto em ambiente clínico quanto em externo, tá? Então, é fundamental também a gente conseguir levantar essas informações junto com a família. Tá. Quando você disse no começo, o primeiro passo de entender o porquê
que aquela família tá te buscando? O que que elas seriam assim, as expectativas dela? Aham. Vou dar um exemplo. Porque muitas vezes a dor daquela família, quando você vai fazer a análise técnica, você vai às vezes enxergar coisas que estão faltando, que são muito importantes e que pela sua técnica você começaria por ali, Sim, mas a dor da família é outra. exatamente. Pela cultura dela, Aham. pelo momento que ela vive. E isso tem que ser levado em consideração. Com certeza, com certeza. Eu preciso entender a razão daquela família me procurar enquanto profissional. Quais são as prioridades dela naquele momento, né? O que que vai trazer mais qualidade de vida para aquela família, né? Quais são as expectativas? Eu preciso ter esse alinhamento, porque às vezes, né, chegam para a gente casos muito graves e as famílias trazem como prioridade habilidades que a gente ainda precisa de pré-requisitos para chegar até elas, né? E eu, enquanto analista do comportamento, eu preciso ser verdadeira, honesta com aquela família. Eu preciso dizer para ela que a gente tem um caminho para trilhar para chegar até onde ela espera, né? Eu não vou invalidar a prioridade da família. Eu preciso entender por que para eles é tão importante e conseguir dar uma previsibilidade de quando que a gente vai chegar lá, tá? Isso é fundamental. Então, ter esse momento de acolhimento, ouvir a família, entender a dinâmica familiar é fundamental. Eu vivenciei isso algumas vezes e para mim foi bem importante que essa pergunta me tivesse sido feita, sabe? Aham. Então, por exemplo, isso recentemente, eu entrei em intervenção com o Arthur para seletividade alimentar em aba focal. Sim. E aí foi feita a pergunta assim, o que que você espera, Uhum. né? Você quer que ele coma melhor, qual a sua expectativa? Com mais qualidade, né? Que ele coma mais, enfim, variado. E eu falei, não, porque na minha casa a gente come pizza, Sim. lanche, batata frita. A minha expectativa é apenas que a comida seja algo, assim, emocionalmente bacana para o Arthur, que ele faça uma vinculação positiva e que seja um abre-alas social para ele, que a gente simplesmente não precisa ficar marmitando em tudo quanto é canto. Perfeito. Então, assim, se ele comer batata frita para mim, show! Aham. Porque qualquer lugar que eu vou, eu posso conseguir uma porção de batata frita. Não vai morrer se ele ficar comendo batata frita Sim. e alguma coisa um dia que eu passear. Daí em casa, eu consigo, né, assim, trabalhar melhor, mas para as minhas saídas. Falei, se ele comer uma borda de pizza, facilita a minha vida. Se ele comer um lanche, um pão, Arthur não come. Falei, então, não, eu não tô aqui na questão da saúde. A saúde para mim vai vir depois. Não estou nessa etapa. E isso é um divisor de águas, porque daí você vai trabalhar de forma diferente. Com certeza. O plano de intervenção, ele vai ser completamente distinto. Exato. Porque hoje o que pesa pra gente, e pra ele, inclusive, é porque ele já é muito sociável. O Arthur tem a fala desenvolvida, a fala complexa, inclusive. Ele é extremamente autônomo na escola, Sim. na casa das pessoas. Ele tem autonomia e independência, só que ele não tem alimentar. Uhum. Sim. Então, muitas vezes, assim, mamãe, posso ir direto da escola pra casa do fulano? Aham. Pode. Só que eu vou ter que te buscar na hora da janta, porque você não vai jantar na hora que tem lá. Uhum. Ah, mas se você não vai, então vai lá me dar janta. Não, claro que não. Aham. Então você vai, mas você vai voltar antes dos seus amigos, porque todos os seus amigos vão jantar lá, né? Sim. E até teve uma fase, a gente ainda está construindo essa fase, ele não come sozinho, por nausear muito, Sim. não conseguir manipular tanto a comida ele, então era mais eu dando, não por questões motoras, Aham. né? Não por competência motora, mas só 3 pessoas que dão comida pro meu filho. Eu, meu marido e a minha mãe, são as 3 pessoas que ele aceita. Sim. E aí disso a gente tá pra, tipo, então coma sozinho você. Aham. Sim. E ainda que seja minimamente, não precisa, então, no dia que você vai comer sozinho, não precisa ter um monte de salada, legumes, um monte de coisa. Exato. Mas um mínimo para você poder ir jantar no teu amigo. Você não quer jantar no seu amigo? Exato. Né? Então, a gente vai tentar pensar
Então, nessas funcionalidades. Então, veja, você entender o que aquela família está buscando, Sim. porque senão vai ser desconexo. Exatamente. Ou então o profissional acaba selecionando objetivos que não fazem Nada a sentido ver. para a família. Nada a né? ver. Tipo assim, nem eu fico comendo. A gente não come Exato. saudável na minha casa, deveria. Não siga o meu exemplo. Mas a gente não tem essa rotina. Exatamente, né? Então, assim, meu marido fica fora, eu fico sozinha. Como o meu filho não come sozinho, então não tem uma mesa, eu e ele. A mesa sou eu dando comida para ele, eu dando suporte para ele, para depois já deixar na escola. Aí também já passou o time do meu almoço. Aí às vezes eu vou almoçar ou não, depois eu vou comer um sucrilho. Sim, sem julgamentos, obrigada. Mas, então, tem que levar em conta a realidade daquela família, porque senão você vai colocar coisa ali que não tem nada a ver. Exato, e até na anamnese a gente consegue levantar algumas informações e questionando sobre as prioridades, né, uma a uma. Por exemplo, uma criança de 5 anos que ainda dorme com os pais. Talvez o analista do comportamento veja isso como uma prioridade, mas para a família não, né? Então a gente precisa entender se aquilo precisa ser trabalhado naquele momento, né? É fundamental ter esse alinhamento com a família. Isso. E outros exemplos, assim, para ficar claro para o pessoal sobre o quão importante é entender qual é a sua maior dor quando você busca. Porque você tem várias, querida. Tá tudo desabando, mas tem algo maior, né? Então, esse algo maior, ele precisa ser colocado num topo. Por quê? Muitas vezes, a criança ainda não vai ter o repertório suficiente para já ser trabalhado de cara, Sim. mas aí compete ao profissional explicar tudo e incluir isso nas etapas para que se chegue lá, explicar como que funcionam essas etapas. Mas se de alguma forma isso já puder ser implementado, por mais que o profissional ache bobo, aquilo vai dar um gás para a Com família, certeza. né? Então, exemplos assim, do tipo, olha, eu quero conseguir participar da igreja, Sim. eu não consigo. E na igreja, sei lá, tô dando exemplos de famílias que eu já vivenciei. Na minha igreja, todo mundo usa camisa com a camisa para dentro da calça, tem uma determinada conduta assim com as Aham. vestes da roupa. Para aquela família era importante que o menininho se vestisse desse jeito. Sim. Se você for olhar de fora, você vai falar, ah, nossa, nada a ver, o menino nem fala, putz, tem tanta coisa para trabalhar. Só que se você conseguir minimamente, aquela família está tão fragilizada, e a igreja é o que fortalece o caminhar daquela família. Se você consegue colocar ali objetivos, ainda que não seja o ideal, mas tipo assim, eu não consigo tal coisa, mas tudo bem se a gente começar assim, Exatamente. isso para a família, para que a família se integre e fale, vamos, sabe, beleza, porque às vezes são coisinhas assim, gente, que a gente fala, assim, dá uma sensação que você pode com o mundo, sabe? Não pode vir que é isso. Do mesmo jeito que a gente tem dia que a gente está na lona, a gente tem vários outros dias que essas pequenas conquistas fazem a gente acreditar que o céu é o limite, Exatamente. entendeu? Então, como que isso pode ser negligenciado? É Isso uma não pode. Exatamente. É fundamental ter esse cuidado com a família, né? Que muitas vezes chega pra gente assim esgotada, Isso. né? Então a gente precisa lembrar que aquela família vive com aquela criança o tempo todo, 24 horas, né? A gente precisa trazer qualidade de vida não só para a criança, para o adolescente ou adulto com TEA, né? Mas para todos à sua volta, né? Então, Isso. compreender essa dinâmica familiar, a cultura familiar, tudo isso faz toda a diferença para o planejamento da intervenção. Tem outra família nossa, assim, de convivência, por exemplo, que o pai, ele é muito presente mesmo. E ele é fanático por futebol, fanático. O sonho dele era ter um menino para levar para os estádios de futebol, aquela coisa toda. Beleza, cada um tem seus sonhos e a gente vai lidar com as nossas frustrações, porque né, o filho vai ter a sua história individualizada, nossos bonequinhos para nos satisfazer, mas, poxa, se puder trabalhar, ajudar ali, eles são sócios de clube, que isso de alguma forma, em algum, sabe, em alguma
esfera haja alguma participação. Você acha que isso... Porque, de novo, a gente está falando de uma vida. Sim. Não é algo que se fala assim, vou pegar um ano ali, ó, dá um gás e passa a régua. Não é sobre. Sim, exatamente. Então, quando a gente pensa nos objetivos, isso tem que estar muito, muito, muito certo. Exatamente, né? Os objetivos, eles precisam ser selecionados não só a partir de uma avaliação de repertório. É claro que a avaliação, ela vai te dar um norte, né, enquanto profissional, mas você precisa entender completamente todo o contexto que aquela criança, aquele indivíduo com TEA está inserido, né? Para que você consiga promover as habilidades que ele precisa desenvolver e que vai trazer essa qualidade de vida para ele, para a família, como a gente já conversou, e entender como que a gente vai fazer para que isso seja construído, né? Quais são os especialistas que estarão envolvidos, né, durante esse processo de intervenção? Isso é fundamental. Teve um exemplo que o pessoal que acompanha aqui o canal já sabe também, que eu já contei, que eu, em determinado momento, cheguei para a equipe que estava ajudando e falei assim, meninas, eu preciso que vocês me ajudem a fazer treino de susto com o Arthur. Uhum. Susto? Susto. Porque na escola que ele estudava, quando chegava na portaria, tinha o tio Odair, um beijo imenso pro tio Odair, maravilhoso, muso master. O tio Odair recebia todas as crianças, era um ritual que tinha ali, que ele recebia todas as crianças, era assim, de falar, toca aqui, aí era muito forte, ele fingia que caía, ou então, tipo, me dá um susto, cadê o susto do fulano? Aí as crianças iam, gritava tal, e ele fingia que assustava, aquela coisa toda. Bom, o Arthur interagia zero, mas o tio Odair não desistia do Arthur. Todos os dias. Arthur, cadê o susto do tio? Cadê o grito do tio? O Arthur ignorava, o tio Odair mesmo que se assustava, ele mesmo reagia. Tipo, nossa, toca aqui. O Arthur não tocava nada, ele pegava a mãozinha do Arthur, tocava nele e tal, enfim. Sozão. O tio Odair ficou sozão um tempão nessa, né? E aí, só que isso era uma cultura ali da escola. Todo mundo era integrado nessa vivência na entrada do colégio. Isso era muito importante, né? Só meu filho que não. Uhum. E aí, as meninas toparam. Então, na clínica, elas começaram a fazer vários treininhos e brincadeiras de susto, modelando a resposta do Arthur, modelando reação, e em casa também. Então, eu e meu marido começamos a brincar de dar susto o tempo inteiro um no outro. Uhum. E de modelar o Arthur também, né? E ficava lá, vamos lá assustar o papai, vamos lá, não sei o que, não, a gente vem de mansinho e tal. E aí o meu marido dava aquela resposta exagerada e tal, não sei o que. Ó, nós fizemos esses treininhos. E de várias formas, modelando, às vezes dentro das brincadeiras. Aí eu trouxe para dentro disso, tipo, caça-fantasmas, a gente à noite fazia caça-sapo com lanterna em casa, nem sapo tinha. Tipo assim, sei lá, a gente foi floreando muitas coisas, colocando susto em um monte de tipos de contextos e brincadeiras, sabe? Livrinhos sobre susto, punha o lençol e ficava lá como, né, o fantasma, várias coisas. Bom, eu te vou dar nessa. Gente, eu tô falando de, tipo assim, fevereiro, abril, tá? Novembro. Vocês serem que não é um negócio assim que, sabe, que às vezes dá aquela sensação que, tipo, não vai, né? Putz, não vai. Mas tudo bem. O tio Odair não desistiu. Ficou sozão lá. Ele mesmo falando, ele mesmo reagindo, ele mesmo não sei o quê. Não. E não deixava o Arthur. Não, igualzinho de fazer com todo mundo. Juro, era novembro para dezembro, o fim do ano. Arthur, cadê o sustão do tio, tal? Aí o Arthur, bu. Assim, nesse jeito, essa prosódia. Aí, todo mundo. Aí, tio Arthur, nossa, não sei o que, não jogou pra trás. Eu, meu Deus, eu comecei a chorar e todo mundo, meu Deus, meu Deus. Aí o Arthur sorriu pra ele. Que legal. Fixou o olhar, porque ele não fazia contato visual. Fixou o olhar
E a partir desse dia, ele começou a brincar de susto com o tio. Foi indo de pouquinho, era sempre o bu, bu, bu. E aí a gente foi modelando prosódia, modelando reações também corporais, né? Com ele, continuamos. Gente, 1 ano e meio de trem de susto, juro por Deus. Que no outro ano, nós começamos, que eu lembro até que quando voltou, daí o Arthur já chegou, tipo assim, sabe? Aí eu acho que ele já tava até tinha começado hiperfoco em dinossauro. Então ele chegou já com o dinossauro, o tio Daí falou, nossa, mas de onde surgiu isso? Falei, então, agora não é mais burro, agora é o de dinossauro. Tava ele, nossa, Mirella, que demais e tal, não sei o quê. Mas foi fantástico, fantástico, fantástico. E as meninas compraram total. Em tese, assim, susto. Putz, o Arthur tinha 1 milhão de coisas pra fazer. Que ele não fazia. Só que olha a importância. Exatamente. E a partir desse momento, ele começou a pertencer. Porque ali tinha uma vivência social. Exatamente. E que ele não participava. Exato, e é muito importante, né, ter essa aproximação com a família, né, da família conseguir fazer parte da intervenção, conseguir trazer, né, o que tem de angústia, o que ela espera. Você conseguiu ver uma coisa que talvez as terapeutas num contexto de clínica não tivessem acesso. Exato, exato. Então, ter essa troca é fundamental, né? Então, depois que se faz a anamnese muito detalhada, que a gente pergunta tanto a longo prazo o que essa família espera, né? O que ela pensa em chegar daqui, por exemplo, 5 anos, como que ela espera que esse filho esteja, né? Daqui a 5 anos, a gente passa por uma avaliação de repertório, tá? Então, essa avaliação, ela é totalmente individualizada, né? Então, a gente precisa primeiro garantir que a criança ou o indivíduo com TEA esteja adaptado, né? Que ele consiga ali ter um vínculo com o terapeuta. E aí, a gente, de forma muito cuidadosa, analisa o repertório atual e seleciona o melhor instrumento de avaliação, tá? E depois desse momento, a gente começa a aplicar mesmo a avaliação de fato, tá? Que ela vai ser fundamental para que a gente consiga selecionar esses objetivos junto com todas as informações que a família nos trouxe também, certo? E aí, depois dessa avaliação, né, a gente cria o plano de intervenção comportamental, que ele é o norte da intervenção. Então, ele é dividido geralmente em áreas, né? Vai ter lá, por exemplo, área de comunicação, comportamento social, lazer e motor, autocuidado, e ele é totalmente individualizado, né? A gente vai colocar as habilidades que aquela criança precisa desenvolver e dizer quando que essa habilidade precisa ser atingida. Isso é fundamental. Né? A gente precisa saber onde a gente quer chegar e quando a gente quer chegar e como que a gente vai chegar naqueles objetivos, tá? Então, a partir daí, a gente constrói, né, pensando tanto nos programas quanto em procedimentos de ensino, para a gente garantir esse alinhamento com profissionais especialistas e também a uma intervenção que seja eficaz, né, que a gente consiga promover mudanças na vida desse indivíduo com TEA. Você sabe, Nath, que eu acho que hoje em dia, num geral, e me pegou até, assim, esses tempos, eu estava assistindo uma chamadinha de uma entrevista do Bial com uma médica, que eu não sei qual que é a especialidade dessa médica. E aí ela ainda falou assim, que o que ela acha que mais se perdeu na medicina e hoje em dia na área da saúde como um todo, é que os profissionais parece que não gostam mais de pessoas. Sim. E isso é um fato. Eu sinto isso. E eu sinto isso na nossa comunidade também. Então, às vezes, você tem ali... Eu sei que o plano de intervenção, para ele ser aplicado, a análise de comportamento, ela é complexa. Sim. Os registros são puxados. Então, até mesmo para quem ainda não tem aquela expertise, fazer o que tem que fazer os registros, tal, aquilo buga, certo? Mas é por isso que você precisa ter uma supervisão, um coordenador junto ali e tal. Mas nessa se perde um principal, que é de se conectar com a criança. Sim.
Isso deveria vir antes. Exato. Eu vejo muitos profissionais, né, que nem sequer viram a criança e já estão programando o protocolo, já pede para o terapeuta iniciar a aplicação logo que a criança chega na clínica. A gente precisa entender o que aquela criança gosta, o que ela não gosta, né? É um ambiente totalmente novo, muitas vezes, para ela, né? Essa adaptação, ela é fundamental. Eu sempre digo para as famílias que a adaptação varia de criança para criança, tá? Então, tem criança que vai entrar na clínica e nem vai olhar para trás. Mas tem criança que vai precisar que a mãe entre junto. E tudo bem, a gente vai respeitar, né, essa adaptação, para depois iniciar esse processo de avaliação de uma forma bem cuidadosa e respeitosa, né? Então, se é uma criança que nunca teve uma intervenção, né, ela não vai iniciar com uma carga horária de 20 horas semanais, né? A gente vai bem aos poucos. Mesmo que a recomendação médica seja 20 horas semanais, a gente precisa lembrar que, antes de tudo, ela é uma criança, né? Dito isso, também para casos de adolescentes e adultos com TEA, né? A gente precisa ter esse cuidado sempre. Quando você fala de 20 horas semanais, como seriam divididas, onde seriam aplicadas, que jeito que isso se materializa, essas 20 horas semanais? A primeira pergunta que eu faço é: qual que é a recomendação médica, né? A gente sempre se baseia nisso. Claro que o médico, ele também vai pedir um feedback, né, do analista do comportamento depois aí desse processo de avaliação e do PIC, tá? Mas a gente se baseia muito, até porque os planos de saúde costumam fornecer a carga horária que foi a recomendação médica, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, tá? Mas ela precisa ser distribuída de acordo com a necessidade do indivíduo. Tá? Então, se é uma criança que tem atendimento, que precisa de um atendimento na escola, que se beneficiaria desse atendimento, mas ele também precisa de horas de uma intervenção na clínica, num ambiente mais controlado, a gente pode dedicar uma carga horária para a escola e uma carga horária para a clínica, tá? Isso é analisado muito de forma muito cuidadosa, olhando caso a caso. Tá? Então, é assim que a gente toma essa decisão e também com base na avaliação de repertório. Então, seria um período, vamos supor, período da manhã na clínica. Isso. E o período da tarde que ela vai para a escola teria um AT para acompanhar e mediar as situações. Exatamente. Nós temos casos também de atendimento em domicílio, né? Para indivíduos que se beneficiariam, por exemplo, de uma rotina de treino de autonomia, né, no ambiente de casa. Então, varia bastante. A gente precisa realmente conhecer o caso e entender qual que vai ser a melhor conduta, né? Qual que vai ser a intervenção mais adequada. E o que você acha? Eu vou te colocar numa encruzilhada. Mas você pode não responder. Tá. Mas o que você acha dessas prescrições médicas quando falam, sei lá, 40 horas em clínica? Para criança pequena. Não vou dizer, porque às vezes, pessoal, tem pessoas, às vezes maiores, adolescentes, que estão em casos autolesivos, heteroagressivos, que às vezes vai precisar meio que de uma internação mesmo ali, porque em casa não está se dando conta de manejar ali. Então, você vai precisar de um intensivão no ambiente clínico, que é aqueles espaços assim, que as paredes são todas almofadadas, todo feito todo um espaço para segurança física mesmo, em casos mais extremos, tá? Mas aí eu tô dizendo esse tipo de recomendação para criança pequenininha. Sim. É sempre olhar também o nível de suporte dessa criança, né? A apresentação de comportamentos interferentes. Então, a gente precisa analisar com muito cuidado também, tá? Mas, assim, uma criança de 3 anos numa carga horária de 40 horas semanais, ela não vai render, né? A gente precisa pensar na distribuição dessas horas. E o que eu vejo bastante são médicos recomendando 40 horas de aba, mais 3 horas de TO, mais não sei quantas horas de físio, que se a gente para colocar isso no papel, a conta não fecha, né? A criança pequena, ela tira o cochilinho de tarde, né? A gente precisa ter esse olhar para o desenvolvimento que é natural, né? Que é esperado ali para a idade dela, né? Então, a gente encontra, assim, essas barreiras e tenta organizar de uma forma que seja possível, né? E principalmente quando, que nem, por exemplo, como você falou, 20 horas semanais. Então, você está considerando parte na clínica e parte na escola. Sim. Ou parte em casa e parte na escola. Show! É onde a criança deveria estar.
Agora, tem recomendações em que a criança ainda não pode ir para a escola, não está em condição de ir para a escola, então vai ser todo esse tempo em clínica. Sim. Uhum. Eu tenho muita dificuldade, Nath, de compreender como que isso pode ser positivo, num geral. E aí eu tô falando num geral, tá, gente? Não vamos pegar exceções. Exceções são exceções, aí, né? Mas como uma regra geral, uma intensidade dessa em clínica para uma criança pequena, ainda que esteja com comportamentos agressivos, é pequena. Meu Deus, é pequena. De tipo, porque me parece, eu não sei dizer assim, sabe? Eu ia me sentir como se, eu tô mandando meu filho de 3, 4 anos para um internato, 5 anos para um internato, assim, eu acho surreal. É difícil mesmo, né, a gente entender, mas o que a gente precisa pensar, Mi? Como seria a rotina dessa criança se ela não tivesse na clínica ali full time, né? Ela teria um acompanhamento, né? Ela estaria sendo estimulada fora daquele ambiente. Então, por exemplo, tem casos de crianças em idade escolar que não conseguem frequentar, né? Que a gente ainda está trabalhando ali repertório bem inicial de comunicação, né? Tem muitos comportamentos interferentes que a gente precisa voltar um pouquinho para trás. O que o analista do comportamento tem que planejar? Como vai ser o dia daquela criança? Ela não vai ficar ali o tempo todo na mesinha, né? Ele vai ter momentos de lazer, momentos em grupo, momentos de saídas externas, né? Então a gente precisa garantir que a criança consiga ser criança também, né? Que ela tenha um aproveitamento, que o tempo que ela esteja ali em atendimento, ela esteja aprendendo. Tá? Porque muitas vezes, né, a criança fica uma carga horária menor de atendimento em clínica ou em domicílio e no contraturno ela não tem atividades, né? Ela fica mais livre, às vezes com muitos problemas de comportamento. Então tem casos e casos mesmo, né? Geralmente os médicos solicitam uma carga horária maior, né, de intervenção para casos mais graves, nível 3 de suporte, né? Ou que a família precisa de mais auxílio, ou em decorrência até mesmo às vezes da rotina da família, né? Que a gente precisa treinar essa família para conseguir lidar com essa criança em casa. Então, tem diversas situações mesmo. É porque eu tenho me deparado com esse tipo de pedido com crianças que não justificam, né? Com crianças que eu ficaria com a criança. Sim. Não são, tipo assim, não. Que não consigo. Aí, sobre ir para a escola ou não, para mim, gente, ir para a escola é um negócio super estimado, tá? Eu, particularmente, assim, a minha preocupação com a questão da alfabetização é mínima, é zero. Para mim, o sistema escolar é um sistema extremamente falido e eu tenho zero preocupação com isso, assim. A minha questão é de quando você coloca tudo em clínica, essa família, ela fica à parte desse processo. Sim. Quando você não consegue fazer um mix, não estou dizendo que ela tem um horário livre sem acompanhamento. Sim. Não, teria que ter um acompanhamento, mas um ambiente domiciliar ou algo que integrasse a família, porque senão parece que fica uma coisa apartada. Exato. E eu tenho visto esse tipo de recomendação. Gente, eu não sou profissional da área, mas são crianças que eu convivo. Que tipo, que eu fico assim, vocês estão doidos? A criança, ela tem, às vezes, ela se agride um pouco. Cara, mas é pouco, é coisa, assim, pouco. Acho que foi uma colocação péssima, porque qualquer tipo de agressão é muito e é péssima. Mas o que eu tô dizendo é que, assim, não justifica apartar aquela criança da família. E não é uma família que não poderia estar sendo, assim, treinada e junto em casa, sabe? Ou que fosse meio a meio. Eu não sei. Eu não sei. Justamente porque a área de vocês não tem uma regulamentação. Exatamente. E aí fica a terra de ninguém. Exato, né? É claro que a intervenção precoce, ela é muito importante, né? Geralmente os médicos fazem aí uma sugestão de carga horária maior em decorrência, né, da idade da criança. Mas é importante saber aproveitar, né, essa carga horária, ter orientação parental, que faz muita diferença, né? Porque não adianta só o cliente, né, estar bem ali na clínica e em casa a família não conseguir lidar, ter muitos comportamentos interferentes, né? A gente precisa garantir que esse indivíduo
tenha qualidade de vida, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, então é bem complexo. Senão, pra mim, é igual você ficar uma manhã inteira numa academia e daí você volta pra casa, assim, top de refri, de McDonald's. Exato. E aí depois, no outro dia, você acorda cedo e passa a manhã de novo na academia. Aham. É a mesma coisa. Sim. É um passo pra frente, 3 pra trás. Então, o restante precisa estar integrado, porque não são coisas apartadas, é uma engrenagem. Sim. Se alguma delas não estiver funcionando, você vai ter problema, né? Então, não sei, eu sou super a favor da intervenção intensiva, porque aí não é nem questão de ser a favor ou contra, né, gente? Não é a minha opinião que vale, a questão é a ciência, né? Que está bem pouco se importando com a opinião sua, do coleguinha do Jurandir, ou enfim, de quem estiver assistindo. Então, a minha, não é a opinião que a ciência demonstra, é a intervenção intensiva. E foi graças à intervenção intensiva que meu filho teve a evolução que ele teve. Mas o que eu tô dizendo é que eu consegui e eu ainda participo ativamente do processo. E eu não consigo entender como não teria. Eu tenho certeza que a evolução só existiu porque eu participei ativamente do processo. Com certeza. Porque muitas vezes eu fui, inclusive, protagonista neste processo. E porque nós mudamos tudo na nossa família por conta disso. Porque a clínica ela é um recorte apenas, Uhum. entende? Então, eu já tive fases que eu fiquei como AT sozinha do meu filho, teve partes em que o meu apoio ele era complementar, mas eu sempre estive ali. Perfeito. Inclusive, né, eu tenho casos que os pais participam do processo de supervisão, né? Acompanham. É claro que não de todas as supervisões, Sim. mas com uma frequência que eles conseguem acompanhar a intervenção, o que está sendo feito, quais são os potenciais, né? O que já foi atingido, o que precisa ainda ser trabalhado. Então, ter a família perto nesse processo é muito importante, né, Mi? E assim, além disso, quando a gente tem o plano de intervenção comportamental, a gente precisa ter uma frequência de feedbacks para a família, né? Isso, eu ia te perguntar isso agora. Exatamente. Então, por exemplo, onde eu trabalho, né, na clínica que eu trabalho, a cada 3 meses a gente faz uma revisão mais geral de todos os objetivos do PIC, né, do Plano de Intervenção Comportamental, e a gente apresenta evolução para a família, né? Então, quais os objetivos foram alcançados, quais ainda estão em progressos, o que aquele indivíduo, né, com autismo tem de dificuldade no momento. Então, a família, ela tem esse feedback a cada 3 meses até a gente construir um novo plano de intervenção, tá? Fora isso, a gente também faz reuniões de orientação parental, observações em casa, que é fundamental também para ajudar a família, né? Conseguir ali pensar em estratégias de manejo comportamental mesmo. Então, ter esse feedback faz toda a diferença, né? Ter a família ali sabendo exatamente o que a gente está fazendo. E esse plano, Nath, de quanto tempo que tem que ser revisto e assim, atualizado? Uhum. Olha, a gente faz atualizações, né, e modificações a cada 6 meses, se necessário, tá? Mas o plano ele tem a duração anual. Quando são crianças menores, né, as pequenininhas, a gente revisa o plano e refaz a cada 6 meses, tá? Então, geralmente, a duração é de 1 ano. Tá, entendi. E aí, a não ser que aconteçam questões pontuais em que mude ali os objetivos, Exato, né? exato. Então, às vezes, no primeiro plano de intervenção, né, a criança não respondeu tão bem na avaliação por alguma razão, né, que foi um momento ali de nunca foi estimulada, não sabia responder, né, e aí ela aprendeu e deu um boom. Então, nesse caso, a gente pode antecipar a reavaliação, né, para propor novos objetivos. E Nádia, assim, quando uma criança está em intervenção adequada, né? É para ter evolução, certo? Sim, com certeza. Para ter evolução. Sim. Porque eu bato muito nessa tecla aqui, porque eu tô cansada de ver a galera que às vezes fica assim, faz 1 ano que tá lá, tá igual. Faz 1 ano e meio que tá não sei o que, tá igual. Gente, isso não é normal, não é pra ser assim. Não é para evoluir igual o coleguinha, porque não é esse o parâmetro, né? De ficar comparando com a grama do vizinho. Não é isso.
Mas a intervenção, ela é para trazer evolução. Não importa o quão comprometido seja seu filho, o quão grave seja o caso do seu filho. É para haver evolução. Se tá parado, se tá num platô, ou até se houve alguma piora, gente, vocês têm que questionar. Vocês precisam, tipo assim, gente, qual é? Ó, tá acontecendo tal coisa. Essa troca, ela precisa existir. Exatamente. Chegam muitos casos para mim, que eu pergunto para a família, o que que era trabalhado, quais eram os objetivos, você tem relatórios, né, que já foram realizados de avaliação de repertório e as famílias nem sabem o que é isso, né? E assim, a criança lá, o adolescente ou o adulto conta há anos em intervenção, né? Então isso é muito triste de ver. Então você familiar, né, mãe, pai de autista, cobrem a equipe, queiram saber o que está sendo trabalhado, né? Isso é importante, é a vida do seu filho, né? É o desenvolvimento de uma pessoa. Então, vocês têm todo o direito de questionar durante a intervenção inteira. Isso, até, ó, já cansei de ver clínicas, assim, que às vezes tinham várias pessoas numa clínica, e aí tinha uma que tinha todos os relatórios, relatório mensal, relatório de a cada 3 meses, tudo bonitinho. E aí tinha um monte de mãe lá que nunca tinha visto nenhum recibo de nada. Então, assim, a gente tem esse papel de cobrar, de ficar em cima. E outra coisa também, por exemplo, Mirella, não sei ler gráfico. Eu fico 200 anos para ficar assim. Essa aqui vermelhinha para cima, aqui que é a mesma, é daqui para juntar. Eu sou péssima. Então, o que eu sempre pedi? Tá, põe o gráfico aí. Só que eu quero por escrito, explicando certinho qual que foi a leitura do gráfico. Ah, vou ficar aí, eu sou leiga para gráfico, não quero. E é a minha forma de entender, eu sou da escrita. Então, pode ser que tenham clínicas que já tenham esse formato de pôr o gráfico e já colocar também a conclusão. Mas eu já vi um monte de clínicas aí que só solta um monte de gráfico na mão do pai e da mãe. Eu não sei ler gráfico. E nem não vou aprender agora com 40 anos. Obrigada, tudo de bom. Você vai me escrever, você vai pôr seu gráfico e eu quero que escreva, né? E às vezes a gente vê uns relatórios tão sem vergonha. Sim. Olha, eu vou te falar que se mudar o nome de X para Y, não dá na mesma. Exatamente, né? Aquele copia e cola. Nossa, horroroso. Assim, caixaria para quase qualquer todo autista. Exatamente. Ah, dá licença, sabe, gente? Exatamente. Houve melhora. Porque teve alguns comportamentos disruptivos. Uhum. Não, gente. Não, ó. É bem complicado, Mirella. A família precisa entender, né? O profissional, ele tem o dever de explicar com uma linguagem acessível e não técnica, né? O pai não tem obrigação de entender o nome de um procedimento, né? De um programa super complexo. Ele precisa garantir que a família entenda o que está sendo feito, né? Então, é a base de tudo. Por isso que é importante questionar sempre, tá? Se você não entendeu, não tenha vergonha, pergunte, peça exemplos, mas é bem importante que você consiga aí saber onde que está a intervenção, em que pé que está. Exato, assim. E aí, se você vê que, por exemplo, determinado mês tá lá o aumento de comportamentos inadequados da sua criança, ou algo que está destoando, sabe? Questione. Por quê? Vocês têm aí explicando por quê? Nesse mês, porque é para eles terem. Se às vezes você não tem isso anotado. Nesse mês, sei lá, tava fazendo desfraude, ou tava tendo a troca da mamadeira, ou foi um mês que ele tava trocando um medicamento. Exatamente. Tem que ter essas coisas. E isso tem que estar lá, sabe? Porque eles têm isso tudo monitorado. Então, eu tinha os meus monitoramentos também. Mas se você também não tiver, isso aí precisa estar lá, porque senão ficam os dados jogados, você não sabe nem do que, sabe? Então, não, rastreio de dados, porque, de novo, você está colhendo dados para quê? Exato. Uhum.
Não adianta só ter uma coleta sistemática, várias folhas de registro, se o analista, né, o profissional ali que coordena a intervenção e supervisiona, não sabe o que fazer com esses dados, né? Então, é fundamental da gente ter esse cuidado de se especializar, estudar, né, se manter aí atualizado para conseguir fornecer um acompanhamento de qualidade. Tá? Então, a família também precisa ter acesso a esses dados, o momento que eles quiserem, né? O que a gente costuma fazer também na clínica que eu trabalho é ter um relatório de habilidades aprendidas, né? Então, o pai e a mãe não recebe lá só, ele atingiu esse objetivo, mas o que ele atingiu, o que ele aprendeu, né? Então, ele aprendeu isso, aquilo, e aí eles conseguem também, em casa, estimular a criança, o indivíduo ali a responder também as perguntas que foram aprendidas, a cobrar os alvos de comunicação, né? Então, a gente consegue ter a ampliação, né, desse repertório para outros contextos, a generalização. Eu tenho visto muito, Nath, assim, então, crianças que em clínica respondem bem as coisas, fazem as demandas, tal, e não reproduzem isso em casa, só não tem uma generalização, né? E aí, enfim, são tantas variáveis que podem, né, gerar esse tipo de coisa. Mas, no geral, eu gostaria de pontuar duas observações, assim, que eu entendo na minha casuística. Primeiro, eu acho que muitos analistas têm feito treinos individualizados, né, assim, não é treino, deixa eu tentar explicar. Mas de habilidades individualizadas, de formas estanques, sem depois unir aqui. Então, você fica com um monte de gavetinhas abertas ali. Você cria uma criança que obedece, que cumpre demandas. Mas ela não tem um prazer, ela não está conectada nem com o terapeuta, né? Nem com aquele aprendizado em si. Ele também nem entendeu como aquilo se reflete na vida dele ali fora. Não tem não ligou. Os pontos não ligaram. E aí também você vai ter em casa, às vezes, aquela questão de a família, por desconhecimento, reforçar comportamentos assim inadequados, tá? Então aí você vai ter aquele que se comporta super bem na clínica e não faz nada em casa. Exato. E aí por isso que eu vejo essas duas falhas, assim. Mas não é uma caça às bruxas, tal. Mas, enquanto, assim, profissionais, acho muito falho desse jeito. Sim. Então, assim, não sei, por exemplo, o meu filho, ele sempre generalizou. Só que meu filho nunca se conectou com ninguém. Ele não poderia se importar menos. E pra ele, do tipo, tô fazendo aqui com você, mas não queria estar fazendo com você, né? Poderia estar fazendo com um colega, com a minha mãe, com qualquer outra pessoa. Então, sempre foi meio forçado, meio na obediência, sabe? E ainda que meu filho é bocudão e se expressa. Mas eu vejo um monte de crianças com aquele... Como é que a gente fala, assim? Que é de... o desamparo aprendido. Sim. E aí é isso. Isso é muito triste. E isso está sendo criado pelos tipos de intervenção. Sim. Por falta de conexão. Sim. Por demanda dada, demanda cumprida. Exato. Por não fazer um link. Então, aquela atividade, sei lá, o pareamento. E não fez um link com tudo que é utilizado em casa, na vida, sabe, não fez aquela ligação. Também não trouxe aquela família para dentro daquilo, para que ela também refletisse esses pareamentos e falasse também para o filho que, tá vendo o que você fez lá? É a mesma coisa do que se faz aqui, só que com coisas distintas. Exato. Então, coisas estanques, sabe? E aí, você chega com uma criança de 7 anos, às vezes, que tá desde de 1 aninho e pouco em terapia, e daí parece que nunca fez nada. Sim.
um repertório totalmente cru, né? Cru. Exato. E muitos profissionais aplicando programas, né, seguindo os objetivos sem saber o que significa aquilo. Não sabe. Não sabe por quê. Por que Não ensinar sabe. pareamento? Qual que é a razão de ensinar a imitação? Mas são coisas tão básicas, né, que o profissional não se aprofunda. Ele vai lá, cumpre a carga horária dele com a criança e acabou, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Ter a supervisão é fundamental. E outra coisa muito importante, você familiar não deve selecionar o supervisor do caso do seu filho como sendo aquele que você tem mais conexão emocional, né? Você precisa selecionar o profissional mais capacitado, né? Você precisa conhecer quais são as certificações, né? A área de estudo, as qualificações, tá? Isso é importante. Não só aquele que de repente faça a mão na sua cabeça. Exato. Ou fala o que você quer ouvir, né? Porque no fim das contas, a evolução, se ela acontecer, ela tá ali a olhos nus. Se ela não estiver acontecendo, também tá ali a olhos nus. Então, se não tá acontecendo, temos problema. Temos problema. Então, eu acho que estão sendo criadas essas crianças que estão programadas para cumprir coisas e nem entendem por que raios que estão Sim. fazendo, Sim. Uhum. sabe? E por isso que eu fico feliz do meu filho, dentro disso tudo, ele ser um rebeldinho. Sim. Porque o meu filho, ele é o rei do tipo, se der demanda para ele, ele vai falar não. Perfeito. Consegue ali, né, protestar. Não. Aí você vai ter que mostrar uma lógica para ele do porquê. Dele entendendo a lógica, aí ele vai fazer. Exato. Mas se não, não. E outra coisa, Mirela, muito importante, quando a gente trabalha com adolescentes, até mesmo em idade escolar, tá? Não necessariamente adolescentes e adultos. Nível 1 de suporte, né, que consigam contribuir para a elaboração do plano de intervenção comportamental, dizendo o que eles percebem de dificuldades, é muito importante a gente incluí-los nessa decisão, né? De explicar o plano de intervenção, de ver o que eles pensam sobre isso, porque eles precisam aderir ao plano, né? Eles precisam entender o que está acontecendo, por que eles estão ali naquele ambiente terapêutico, qual que é a razão disso. É, total. E, ó, que nem meu filho, ele tem compreensão absoluta de tudo. E teve, esse ano aí, a gente refez o plano de intervenção dele umas 4 vezes. E, por fim, eu achei que tinha ficado razoável, mas eu achei. E aí as meninas diziam, e aí, Mi, beleza? Agora, né, se assina? Falei, não, agora vocês vão falar com o Ar. Perfeito. E aí, vamos ver o que ele vai falar pra vocês. Se não dá legal ou não, se ele vai cumprir ou não. Exato. Porque se ele chegar e falar, não vou fazer, vocês vão fazer o quê? Rachar a cabeça dele no meio? Exato. Porque ele tá nessa fase, não vou, não quero. Não tô afim, é chato. Sim. Entendeu? E ele tá falando de uma forma adequada. Ele não tá gritando, ele não tá se batendo, ele não tá chutando ninguém, ele não tá... Só que você tá apresentando um negócio pra ele, ele tá dizendo, chato. Não tô afim. Não gosto. Eu não posso forçá-lo. Não posso. Eu posso explicar, então dar motivos, que é o que eu digo pra ele. Filho, a gente nem sempre vai fazer só o que a gente quer. E aí é o papel de quem vai dar a demanda. Isso aqui é importante para você por causa disso. Perfeito. Porque tal atividade, por mais que não seja a sua preferida, vai trabalhar tais habilidades suas que são super importantes para aquela coisa lá que você gosta. Isso. Né? Então eu falo isso para ele e eu falo assim, Arthur, se você fizer só o que você quer da vida, meu filho, o que vai acontecer com você? Aí ele fica assim, eu vou ficar gordão, pobre e sem amigos. Olha só. Porque isso do gordão que eu falo por aí da questão da seletividade alimentar, tô sempre tentando dizer que ele precisa se alimentar melhor e do porquê, né? E que ele pode ter problemas de saúde, né? E que, enfim, então do gordão, né? E pobre, porque se ele fizer só o que ele quer, ele vai sair gastando e comprando tudo que ele quer, ele vai ficar pobre. Enfim, a gente tem que pensar, né? E sem amigos, porque ninguém é obrigado, né? Se você faz só o que você quer, fala só o que você quer, só o que você gosta, dá licença, né? Não dá pra estabelecer amizades assim. Aí eu falo pra ele, você vai ser o espalha-roda. Você quer ser o espalha-roda? Você chega, a roda inteira vai embora, né? E ele reproduz isso. Então, eu falo para ele, não é somente sobre fazer o que a gente gosta.
Ninguém vence na vida fazendo só o que tá afim. A questão é explicar para eles Sim. o porquê daquela atividade. E não só pegar e falar, faz. Exato. Não, pera lá, faz por quê? Uhum. Explica, pô. A gente faz isso entre nós, entre adultos. Eu não chego para você aqui e te dou uma ordem. Nath, faz tal coisa. Sim. Eu vou te pedir e vou falar, Nath, você não faz tal coisa por causa disso, disso, disso? É sobre. Uhum. Então, o Arthur é a mesma coisa. Você chegar e falar assim, ó, hoje planejei isso aqui, isso aqui, isso aqui, por quê? Ó, essa parte aqui vai trabalhar tal atividade sua, isso aqui vai ser bom pra você de tal coisa, isso aqui, nananã. Se ele falar, mas esse eu não gosto, esse aqui eu não tô afim. Tá, então, pra substituir esse, tem esse é essa opção, que trabalham a mesma coisa, mas porque Sim. isso aqui precisa ser trabalhado. Você quer alguma dessas outras opções, mas você vai trabalhar isso porque precisa. E nesse sentido, não é para a criança fazer o que ela quer, óbvio. Uma criança de 7 anos não vai decidir o que ela quer da vida, enfim. Uhum. Sim. Mas é questão de respeito. Sim. Olhar como outro ser humano, cara. Verdade, com certeza, Mi. E assim, depois de todo esse processo, né, da seleção dos objetivos, de criar o plano de intervenção de forma cuidadosa, né, ter o relatório ali de avaliação bem escrito, detalhado, para que aquela família compreenda, né, de onde você tirou as habilidades e a razão de cada uma delas, a gente tem que ter um momento de devolutiva com essa família, né? Deixar bem claro qual é o papel dela na intervenção, qual que é o nosso papel, se a gente tiver outros especialistas envolvidos, né, qual que vai ser a contribuição de cada um dentro daqueles objetivos e dar um momento para a família analisar aquele plano de intervenção e dizer se falta alguma coisa, né, se eles gostariam de incluir ou retirar, né, e só então essa família deve assinar, né, esse documento, porque é um contrato. Isso. Né, é um contrato que a gente tem ali com a família, tá? E essa relação, ela precisa ser uma relação de confiança, né? Por isso que os feedbacks recorrentes são importantes, deixar a família a par do que tem sido feito. Não, perfeito. Você quer acrescentar mais alguma coisa que você acha que precisa? Não, acho que Acho que fechamos sim, isso, sim, né? Do que para o pessoal se atentar, do que precisa para ser eficaz, sim. né? Uhum. Gente, essa troca, porque precisa haver confiança entre o profissional e a família, sabe? Então, se você tá com aquele profissional, você tem que dar um voto de confiança para que ele consiga fazer o trabalho dele, né? Isso não quer dizer que você vai esperar um ano sem resultado nenhum, não é sobre isso, né? E ter espaço para ser ouvido, né? De repente, se você tem dificuldade, às vezes, por exemplo, o profissional vai te dar orientação de como atuar em casa. A gente esquece, se a gente não é do meio, a gente esquece. Como que era para fazer, que era para fazer mesmo? Que jeito que era mesmo? Pede para participar de uma sessão, senta ali junto, vê fazendo, depois troca, pede para você fazer, porque aí quando você põe a mão na massa, fica mais fácil de depois lá em casa você conseguir reproduzir, porque às vezes é muita teoria, e aí na hora do vucu-vucu você fica tipo, o que era mesmo, né? Então, a gente se entender é importante também, profissional, fazer a leitura de quem é aquele interlocutor que vai estar lá na casa, para não dar demandas que ele também não dá conta, Exato. né? Às vezes o estado emocional que está aquela família, às vezes o conhecimento que aquela família tem, A rede de apoio, né? Então a capacidade que ela tem para cumprir determinadas questões. Então, não dá para você exigir mais do que ela vai conseguir, exato. né? Ou se é uma família que está totalmente esgotada, dá ainda mais demandas que elas não vão conseguir implementar, né? Isso. Então, aí você dá orientações mais simples, que também são efetivas. Vai explicando, vai trazendo a pessoa para esse mundo de como que funciona esse desenvolvimento, explicando para que serve cada coisa, porque tudo isso vai apurando o nosso olhar,
a ponto de, dentro de casa, a gente vê várias oportunidades de estimulação. E é um caminho sem volta. Depois a gente não consegue mais desver, sabe? Depois que você se abre para análise de comportamento, você não consegue mais desver, entendeu? Então, tudo vira oportunidade de estimulação, né? Mas é importante entender os limites. Então, por exemplo, às vezes o Arthur ficava com a minha mãe. Minha mãe é vó. A minha mãe não ia fazer, eu exigi dela confrontos com o Arthur. Porque ela não ia conseguir sustentar. Ela ia sofrer. Depois ela ainda ia ceder. Então, ainda ia escalonar o comportamento dele. Então, não dava para eu exigir isso dela. Então, eu deixava com ela coisas que ela brilhava e que ela ficava super bem e que eles tinham conexão. Sim. E que acontecia numa boa. Uhum. Era a mesma coisa com o meu pai. E aí, é a mesma coisa comigo. Eu sempre fui sargentona. Então, comigo ficavam as buchas. Né? Porque eu sabia que eu ia dar conta. Né? Eu sempre fui firme e tal. Então, essa clareza também é importante da gente entender o perfil de cada um da nossa família. Às vezes um é melhor com uma coisa, outro é melhor com outra. Todo mundo, de novo, tem as suas habilidades, seus pontos fortes. E aí a gente pedir para isso. E parece bobeira, mas não. Só que às vezes se você pedir, sabe, se a avó consegue meia horinha de alguma estimulação legal com a criança. O vô, meia horinha de estimulação com não sei o quê. Às vezes tem uma priminha, às vezes você tem uma tia, às vezes... Gente, isso aí tudo vai somando numa carga horária total. Inclusive, às vezes, de final de semana. Então, eu tinha... Como é a família enorme, então os priminhos do Arthur, que eu expliquei sobre o autismo do Arthur, para os priminhos na época de 6 anos para frente, que já podiam entender mais ou menos, eu chamei a meninada... E fui explicar que o Arthur é autista, né? E que ele era diferente. E foi super importante passar por isso. Alguns deles choraram. Uma priminha perguntou se ele ia morrer. Aí por isso, porque era novo, né? Assim. E, por exemplo, um deles falou assim pra mim, tia, que eu falei da questão do contato visual, que ele tinha dificuldade de fazer, que não é que ele não ouvia. E ele também não respondia quando era chamado pelo nome. Então, foi chegando um ponto que os priminhos desistiram do Arthur, né? Mó frustrante, né? Você chama, ignora. Então, e aí, o Thiaguinho pegou e falou assim, tia, eu achei que o Arthur não gostasse de mim. Porque eu falava com ele, eu chamava ele, não olhava na minha cara, virava a cara. Aí eu falei, então, Thiago, não é que ele não gosta, ele escuta, mas ele ainda não tem essa habilidade de fazer igual a gente está fazendo, a gente vai ter que ensinar ele, né? Muitas vezes ele vai fugir, ele vai se esquivar, então a gente tem que ter paciência, às vezes se colocar na frente dele, não chamar quando estiver longe ou nem de lado, se posicionar mais à frente, não ficar chamando tanto Arthur, aleatório, deixar para chamar o Arthur quando a gente for fazê-lo realmente responder. Então, fui dando algumas dicas para as crianças e tal. E foi fantástico. Era muito bonitinho, que às vezes eles estavam brincando, de repente eu vi uma priminha pulando na cara assim, sabe? Arthur, olha para mim, olha que eu tô falando com você. Só que era bonitinho demais, porque eram crianças, entendeu? E aí as crianças começaram a insistir mais, chamar mais, buscar mais, se abaixar na altura dele, né? Ele continuava sem fazer contato visual, continuava sem falar, nem nomeava o nome dos primos, só que ele já não estava à parte. Ele estava no meio, evoluindo o tipo de interação. Não era funcional como todos os outros, mas, né, foi fundamental. Então, eles, assim, nossa, eles foram, tipo assim, os ATs do Arthur de final de semana, legal, sabe? Então, às vezes, a gente consegue ajudas, às vezes com, sei lá, vizinhos, outras crianças, a gente pedir ajuda mesmo, sabe, gente? Tipo, pro nosso meio, para outros amigos, né? Eu sempre fui, como eu falei, a tia da recreação, justamente por causa disso, que eu acho que criança, quando a gente pede ajuda e a gente explica, porque para eles é muito desconhecido,
Sim. Então, quando a gente apresenta, coloca eles num papel ativo, do tipo, você pode me ajudar? Eles se sentem tão empoderados nisso. Nossa, o cuidado que eles tinham com o Arthur é um negócio absurdo. E a sensibilidade de perceber o momento, né, de fornecer ajuda, de contribuir. Absurdo. E aí, o Arthur não tinha nenhum repertório de imitação. Quem conseguiu foi o Thiaguinho. Ele começou a imitar muito o Thiaguinho. E meu pai conseguiu também. Que legal. Então, a gente utilizou muito meu pai e o Thiaguinho para, em casa, final de semana, as coisas, tudo que era coisa de imitação, a gente punha para os dois. E ia aumentando as etapas, as sequências de imitação. Só que, de novo, não coisa tonta, que do tipo, bate palma, põe a mão na cabeça. Umas sequências que você nem vai usar. Tipo, essas coisas eu também não entendo. Por que você já não põe uma sequência de algo funcional, né? Então, a gente colocava sequências funcionais. Perfeito. Para ir aumentando esse leque de imitação do Arthur, né? De bater numa porta, abrir uma porta, fechar uma porta, pegar algo ali dentro, coisas nesse sentido. Estava fazendo circuito e ele seguia o circuito que o Thiaguinho estava fazendo e tudo mais. Então, a gente foi observando, sabe? O que cada um fazia com mais gosto. Tinha mais interesse. Mais interesse, porque aí, de novo, motivação. Exato. E que o Arthur também se conectava. E aí, a gente foi nisso, sabe? A gente foi nisso. Então, de novo, eu acho que sempre esse ponto da conexão, gente, antes de qualquer tipo de teoria e método, ciência, tem que vir a conexão. Aquela criança tem que te querer do lado dela, sabe? Ela tem que gostar de estar com você, para depois de tudo se estabelecer um contato visual. Se ficar fazendo a demanda, ela pode cumprir, né? Você pode programar ela para cumprir várias demandas. Mas a questão é o quanto aquilo vai se sedimentar. Exato. Vai fazer diferença na vida dela. Isso. É o quanto aquilo, de fato, vai ter, assim, de criar raízes. Dela, de fato, entender o que significa aquele contato visual como uma primeira forma de comunicação. E não só como demanda, porque você está exigindo, né? Exatamente. Então, a gente tem que abrir um pouco a nossa cabeça para essas coisas, sabe? Eu falo que tem analista de comportamento que é até mais rígido que os autistas que a gente trata. Exato. E também, né, a gente vê muitos profissionais selecionando tantos objetivos no plano de intervenção comportamental que a conta não fecha com as horas de intervenção que aquela criança tem, né? Então, quer resolver a vida inteira, né, da pessoa ali com autismo, mas não tem o cuidado de entender como que esses objetivos vão ser implementados, quanto tempo você vai precisar para cada um deles, que é muito importante e fundamental, né? Perfeito. Nath, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom, espero ter contribuído. Com certeza vai ajudar muitas famílias e muitos novos profissionais que tiverem aí, meninada. Nem tudo é sobre teoria, sabe? Então, a gente tem que conseguir ouvir o pessoal que já está na estrada há mais tempo, né? E absorver. Porque você tá aqui e você quer trabalhar com isso, você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de criança, você tem que querer se conectar. É o primeiro passo. Sim. É o primeiro passo de tudo, né? Sim, com certeza, é o primeiro. Então tá, pessoal, ó, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, não deixa o vídeo terminar sem deixar o seu joinha, porque isso é muito importante para o engajamento aqui do canal. Se puder e quiser, se torne membro também, como forma de apoiar. E eu espero vocês até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.